Você vai sair do seu lugar, vai lá assim, ó. Declare com fé, ó. És o único. Assim, ó. És o Senhor. Lá em cima, o primeiro. Tira no chão. Tá muito fraco, tá muito fraco. Vem cá, me ajuda aqui, ó. A gente vai fazer desse jeito assim, ó. És o único. Vai, meu irmão, saia do seu lugar, declare com fé. Voltando agora assim, ó. És o Senhor. Isso. Lá em cima assim, ó. O primeiro. Agora tirando no chão assim, ó. Tu és rei. Tá ficando bom. Vamos ensaiar mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez assim, ó. De novo. És o único. Agora voltando. És o Senhor. Agora é só louvor, meu irmão. Lá em cima, ó. O primeiro. Tira o pé no chão. Tu és rei. Lá em cima, então, nas palmas bem forte. Declare com fé, Deus. Deus, na tua presença é onde eu quero estar. Declare com fé. Viver intensamente esse amor. Onde for, te seguirei, Senhor. Vai, meu irmão, agora tá ensaiado, hein? Sai do seu lugar aí, declare com fé. És o único. Voltando. És o Senhor. Lá em cima, bem forte. O primeiro. Tira o pé no chão. Tu és rei. Vamos lá, sai do seu lugar e és o único. És o Senhor. Lá em cima, bem forte. O primeiro. Pra acabar, tira o pé do chão. Tu és rei. Amém. Eu respirar, diga isso. Esse é o meu respirar. Diga teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, vivendo em mim. Diga isso. Esse é o meu pão. Diga isso, esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim. Diga isso e eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti. Declare mais uma vez com todo o coração. Eu nada sou sem ti. Diga isso, perdido estou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Perdido nós estamos.
isso nós te adoramos com todo o nosso coração. Por isso nós te buscamos, ó Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor. Oria dele mala cantara mala mala. Oria dele cantara la la mala mala. Oria dele cantara la la mala mala. Oria mala cantara la la mala mala. Oria dele cantara mala 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 mala. Oria dele cantara mala mala. Oria dele cantara mala mala. Nós precisamos, ó Pai, de Ti. Precisamos da Tua presença, Senhor. Aleluia. Levantem as mãos. Ó Pai, seja glorificado, seja exaltado, nós te adoramos. Aleluia. Toda a igreja, todos juntos, comecem a dar glória a Deus. Isso, mais alto, mais forte. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Vai dando glória a Deus. E não para. E continua. Mais alto, mais forte. Seja exaltado, ó Senhor. Seja adorado. Aleluia, 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 aleluia. De balada canto romana na carabasura na clama na balachira na balada. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Levante as mãos e diga assim: meu Deus. Com mais fé, diga: meu Deus. Diga: para Ti, Senhor, seja o louvor, seja a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus e amém. E vamos aplaudir bem forte. Bate palma e dá glória a Deus, bem alto, lá em cima. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amigos que estão em casa agora e que estão recebendo nesse momento a nossa programação, sejam muito abençoados. Que aí onde você está, o poder do Espírito Santo te visite e traga nesse momento a paz que você precisa, a alegria que você precisa. Se você está enfermo, seja curado. Se há uma opressão, uma obra maligna na tua vida, que ela caia por terra agora, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Seja abençoado, amigo. Eu sou seu irmão de Cristo, Alex de Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, aqui na cidade de São José dos Campos, tá bom? E nós estamos transmitindo hoje aqui para você a reunião dos filhos de Deus, o dia do Senhor, que é o domingo, tá bom? Sempre aos domingos aqui, nós temos 4 reuniões especiais, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Pastor, onde fica essa igreja? A igreja, ela está situada bem aqui no centro da cidade, em frente ao terminal rodoviário central, tá bom? Se você vier aqui para o centro, Praça Padre João 200, Praça Padre João número 200, tá bom? Em frente à rodoviária velha. Mas a gente tem estacionamento próprio e estacionamento conveniado também, para você ter mais facilidade, tá bom? Toda a comodidade que a gente puder oferecer para você participar dos cultos e receber a bênção, tá bom? Esse povo que vai aparecer aqui é um povo que levantou cedo para buscar a Deus. Assim como eles serão abençoados, você será, tá bom? Fica com a gente, Deus vai dar vitória. Amém, pessoal? E vocês estão na fé, né, gente? Só de estar aqui, vocês já estão sendo muito abençoados. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, esses dias, pessoal, nós estamos falando sobre um assunto necessário, importante, tá bom? Algumas pessoas podem falar assim: pastor, mas qual a necessidade que se tem de falar tanto disso? Irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? Existem algumas palavras, deixa eu explicar que isso aqui é importante. Existem algumas palavras diferentes no texto original da Bíblia, que quando nós traduzimos para o português, nós traduzimos como mundo. Então, nem sempre mundo na Bíblia significa a mesma coisa.
Algumas vezes a Bíblia vai falar do mundo, mas o mundo que a Bíblia vai estar falando é a criação de Deus. Por exemplo, o Salmo 24, versículo 1, não sei se tem alguém ali para me dar uma força. O Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Bom, ali a Bíblia está dizendo que o mundo pertence a Deus. Do Senhor é a terra, ou seja, a terra é de Deus. O mundo e aqueles que nele habitam. Pastor, peraí, então isso quer dizer que o mundo pertence a Deus? Sim. Mas a Bíblia também não diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo é do diabo? Sim, também. Aí, pastor, eu estou confuso. O mundo é de Deus ou é do diabo? Bom, se você pensar no mundo como criação, amém? A criação pertence a Deus. Amém, pessoal? O diabo não é dono desse chão que eu estou pisando. Ele não é dono do ar que eu respiro. Amém? Você olha à noite para as estrelas do céu, a gente tem uma pequena noção, porque o céu que a gente vê à noite, ele é uma janelinha muito pequena de toda a extensão da criação do nosso Deus. Amém, pessoal? Tudo isso pertence a Deus. O diabo não é dono de nada disso. Amém? Agora, existe um sistema alienado de Deus, onde as pessoas têm um pensamento, uma cultura, elas seguem uma moda, elas têm um comportamento que é diferente daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Aí sim, esse mundo é do diabo. Em João 17,14, o Senhor Jesus diz assim, João 17,14, ele fala: dê-lhes a tua palavra. Aqui ele está fazendo uma oração, amém? E orando pelos discípulos, ele diz assim, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Olha o que Jesus fala agora: assim como eu não sou do mundo. Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16. Todo mundo em voz alta. Não são do mundo, como eu do mundo o quê? Então, olha só. O Senhor Jesus está dizendo que existe um mundo ao qual ele não pertence. E nós não pertencemos também. Nós não somos, pessoal, desse mundo. Vamos dizer assim, esse sistema que Satanás influencia e governa, ele reina, amém? Ele fala para as pessoas que elas têm que ter um tipo de palavra, um tipo de vestimenta, um tipo de comportamento. Nós somos totalmente contrários a isso. Nós ficamos com a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Jesus diz, 17,14, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então o mundo odeia a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que existem certos tipos de coisas que nós não podemos ser e fazer, essas pessoas não aceitam. Não, mas como é que pode? Esse povo crente é preconceituoso. Nós não somos preconceituosos. Nós apenas procuramos viver segundo o padrão que Deus estabeleceu na palavra dele. Amém, gente? Amém, pessoal? Bom, o que eu quero que você entenda? Satanás, ele governa, ele reina sobre esse mundo, mais uma vez, não sobre a criação. A criação pertence a quem? A Deus, amém? Mas esse sistema de pensamento, moda, comportamento, filosofia, educação aí, que é totalmente contrário à palavra de Deus, esse mundo pertence a Satanás. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos que lidar com o mundo e com pessoas do mundo, amém? E com aquele que governa esse mundo, que é Satanás. Jesus diz que nós vamos ter que enfrentá-lo. Os apóstolos dele escreveram que nós teremos que enfrentá-lo muitas e muitas vezes. O Espírito Santo fala conosco lá em Efésios 6,10. Eu tenho falado essa palavra várias vezes para vocês. Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então olha para mim, se o diabo nem existisse mais, como tem gente que se comporta como se ele não existisse, a Bíblia não estaria falando isso aqui. Para você se fortalecer, tomar uma armadura e se preparar para a batalha, amém? E dar nome ao inimigo. O nosso inimigo é o diabo. Ah não, pastor, Jesus já venceu o diabo lá na cruz, o diabo já está preso, a gente não tem mais que se preocupar com o diabo. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia fala que sim, Jesus na cruz venceu a morte, venceu o pecado, diga glória a Deus, e sim, Ele nos deu toda a condição de vencer o diabo. Vai chegar um dia, irmãos, e esse dia se abrevia,
em que o Senhor virá para buscar o povo dele. Aí a vitória será completa. Ele vai nos levar para morar num lugar onde não vai ter mais nenhum demônio, amém? Lá no céu onde nós vamos morar, aí, lá sim, lá nunca mais você vai ter que expulsar um demônio, você não vai ter que orar para ninguém ser curado, porque lá não vai haver doença, lá não vai haver morte, não vai haver choro, diga a glória a Deus. Lá não vai ter um demônio, pessoal, a Bíblia fala isso, diga a glória a Deus. A Bíblia diz que pelas portas da cidade onde nós vamos morar, por ela não entrará o maligno. Ficarão de fora os cães, tudo que é ruim vai ficar do lado de fora. Lá entrarão apenas os escolhidos do Senhor, o povo de Deus, aqueles que estão aqui, diga glória a Deus, amém? Agora, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós teremos sim que lidar com os demônios, com os espíritos malignos, teremos de enfrentá-los. O versículo 12, o Espírito Santo fala através de Paulo, porque não temos que lutar, não, contra carne e sangue, contra pessoas não, mas sim, temos que lutar sim, contra quem? Contra os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então, tudo isso aqui que você acabou de ler, principado, potestade, isso é tudo demônio. Satanás e seus demônios. Teremos sim que lutar contra eles, diga a glória a Deus. A boa notícia é que o Senhor Jesus nos ensinou, amém? Ele nos ensinou tanto na doutrina, como ele nos ensinou nele mesmo, amém? Ele enfrentou Satanás muitas vezes, amém? E olhando para ele, olhando para a forma como Jesus enfrentou os demônios e como ele os vencia, nós podemos aprender a vencer também. Hoje eu queria mostrar para você o poder que a palavra de Deus tem no enfrentamento ao maligno, amém? E para mostrar isso a você, eu vou mostrar a primeira batalha, o primeiro confronto que o Senhor Jesus teve com o mal. A primeira vez que Jesus teve que lidar, que a Bíblia nos mostra, né? A primeira vez que ele teve que lidar diretamente com o inimigo. Pastor, onde está isso? Em Mateus capítulo 4, vamos lá. Evangelho de Mateus capítulo 4. Mas antes de eu mostrar o 4, eu queria voltar no capítulo 3 um pouquinho. Evangelho de Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo 13. Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 13. Bendito seja o nosso Deus. Acharam, meus irmãos? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim, ó: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Para um pouquinho e olha aqui para mim. Eu peguei esse texto aqui para mostrar para você uma coisa importante. O Senhor Jesus, como eu disse para você agora há pouco, ele é exemplo para nós em tudo, amém? Inclusive no começo da nossa caminhada cristã. Como é que o Senhor Jesus começou o ministério dele? A Bíblia diz que ele vai até a região do Jordão, onde João Batista estava pregando o arrependimento e estava batizando aqueles que se arrependiam. Amém, irmãos? A nossa caminhada cristã começa do mesmo jeito. Como é que alguém se torna um crente? Como é que alguém se torna um filho de Deus? Bom, para se tornar um filho de Deus, porque ao contrário do que o mundo fala, né? Não todos são filhos de Deus, a gente já ouviu isso, a Bíblia ensina diferente. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 11, o nosso apóstolo João diz assim, ó: ele veio para o seu, o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então olhe para mim, você precisa, irmão, eu precisei, todos nós aqui precisamos, e todas as pessoas do mundo precisam ser feitas filhas de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Pastor, é claro que nasce. Não nasce. Porque a Bíblia diz que do primeiro nascimento nós nascemos da vontade da carne. Se você for para João capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus,
ele estava falando com um homem muito importante chamado Nicodemos. O Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, começa a elogiar Jesus. Ele diz: mestre, nós sabemos que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus fala para ele, João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus disse isso, Nicodemos não entendeu, mas ele achava que nascer de novo era voltar a ser neném, voltar na barriga da mãe. Aí ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo de número 6, o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é. Então olha para mim, existe o nascer da carne e existe o nascer do Espírito. Aquele que nasce da carne, da vontade da carne, ele é carne, amém? E a carne, meu irmão, a Bíblia diz que a inclinação dela é morte. Aqueles que são nascidos da carne não podem entrar no reino de Deus, não podem ver o reino de Deus. O Senhor Jesus acabou de falar isso ali, amém? O homem precisa nascer de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, este é filho de Deus, amém? Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Toda pessoa no mundo, por melhor que seja, por mais bondosa, caridosa, amável que ela seja, se ela não recebeu a Jesus como seu Salvador, não fez dele o Senhor da sua vida, ela não é uma filha de Deus. Ela é muito boazinha, bacana, mas ela vai morar no inferno. Pastor, como é que você pode falar uma coisa dessa? Irmão, é verdade. O senhor está dizendo que no inferno vai ter gente boa? Um monte. E vai estar cheio de gente boa no inferno. Por quê, pastor? Porque a justiça do homem não pode salvá-lo. Amém? Toda a minha justiça, irmão, todas as minhas boas obras, a minha caridade, não pode garantir um segundo meu que seja no céu. Amém? Por mais que eu seja bondoso, eu sou como aquela pessoa, irmão, que está num barco que está afundando. Amém? Imagina que dentro do barco tem várias pessoas. Ali tem o criminoso, o imoral, mas tem o bondoso, o caridoso. Mas eles estão no mesmo barco. O barco vai afundar, todos vão morrer da mesma maneira. Amém? Eles precisam que venha alguém de fora salvá-lo. Amém? Aí vem aquele barco salva-vidas, aquele barco grande e joga lá a boia e tira aqueles que estão afundando. Nós somos assim, irmão. Pessoas boas e ruins, todas estão no mesmo barco afundando, precisam de um Salvador. O Salvador é Jesus. Diga a glória a Deus. O pior homem desse mundo precisa de Jesus para ser salvo, o melhor também precisa. Amém? O homem mais bondoso, caridoso, amoroso, gentil, se ele não tiver a Cristo como Salvador, ele vai para o inferno com toda a sua bondade. Amém? O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer para ir ao céu, porque nós não podemos fazer nada para ir ao céu. O Evangelho é o que o Senhor Deus fez, enviando Jesus para nos levar ao céu. Então todo homem que recebe a Jesus, ele é salvo. Diga glória a Deus. Olha que coisa bonita, amém? Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a estes deu o poder de serem feitos filhos. Nós precisamos ser feitos filhos de Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Amém? Nós precisamos ser feitos filhos de Deus. Quando isso acontece? Quando nós recebemos a Jesus. E aí vem o arrependimento e o batismo. Em Atos capítulo 2, no versículo 38, depois daquela pregação forte que o nosso irmão Pedro ele fez no dia de Pentecostes, a multidão tocada pela mensagem perguntaram a Pedro assim, volta um pouquinho para mim, por favor, no versículo 37, diz assim, Atos 2,37, ouvindo eles isso, compungiram, doeu no coração deles, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? A pregação de Pedro tocou neles com tanta força que doeu no coração, eles foram tocados no coração e eles perguntaram a Pedro e aos irmãos: o que nós temos que fazer? E Pedro respondeu, versículo 38, olha a salvação, como que ela chega. E disse Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Irmãos, o nosso irmão Pedro, ele está
falando para os irmãos que eles têm que fazer exatamente a mesma coisa que Jesus fez. Ele disse: arrependei-vos. É claro que Jesus nunca teve pecado, amém? Quem precisa se arrepender somos nós, diga glória a Deus. Só que aí ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Senhor Jesus vai até o Jordão para ser batizado, não porque ele tivesse pecado, não porque ele precisasse de arrependimento, amém? Mas no caso ali ele fala para João Batista, para cumprir toda a justiça, amém? E aí depois a Bíblia vai dizer para nós, quando ele sai da água, lá no versículo 16, Mateus 3:17, diz assim: e saindo da água, Mateus 3:17, 3:16, perdão. E volta lá. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Senhor Jesus foi batizado nas águas e depois recebeu o batismo no Espírito Santo. No caso dele, o Espírito Santo desceu como uma pomba. Por favor, não era uma pomba. Não é que veio uma pombinha e pousou em Jesus, não. Mas o Espírito de Deus, quando desceu, a forma visível, corpórea que tinha, se assemelhava a uma pomba. Quem testemunhou diz: parecia uma pomba, não era, mas parecia uma pomba descendo sobre ele, amém? E então os céus se abriram, e a voz do próprio Deus, do Pai, testificou, testemunhou: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todos nós precisamos ter certeza da nossa filiação espiritual. Todo mundo precisa ter certeza: eu sou filho de Deus e eu estou agradando a Deus, amém? E por que eu disse tudo isso para você? Porque eu já expliquei nas semanas passadas que a autoridade sobre os demônios pertence à igreja. Em Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro, lembra que ele falou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus tem uma igreja, não é uma placa, não é uma denominação, é o povo da terra que recebe Jesus como Salvador, diga glória a Deus. Então ele fala: edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... As portas do inferno não permanecem fechadas ou abertas quando a igreja dá ordem. A igreja tem poder para mandar, amém? Jesus nos deu a chave, versículo Mateus 16:19, e eis que vos dou a chave do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Já expliquei para você, ligar e desligar ali significa abrir e fechar, amém? Não existia no tempo da Bíblia ligar igual hoje, não tinha botão, não tinha energia elétrica, não tinha componentes eletrônicos que você aperta um botãozinho, ligou, desligou. No tempo da Bíblia, ligar era prender, era amarrar, era fechar. Desligar era soltar, amém? Então Jesus está dizendo que as portas do inferno não permanecem fechadas quando nós mandamos elas se abrirem. O diabo está lá fechando a porta e você diz: em nome de Jesus que essa porta se abra, a porta se abre, diga glória a Deus. E aí o inimigo está tentando, você dá a ordem que essa porta se feche, em nome de Jesus, ela se fecha. Essa autoridade, esse poder pertence à igreja, amém, irmãos? Para que você pertença à igreja de Cristo, você precisa fazer o que Jesus fez. Você precisa procurar um pastor, precisa ser batizado nas águas, precisa congregar numa igreja, diga glória a Deus, precisa receber o Espírito. Todo crente tem que buscar e receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque é pelo poder do Espírito Santo que nós expulsamos os demônios. Jesus recebeu o batismo no Espírito Santo, amém? E a Bíblia diz que era pelo poder do Espírito Santo que ele libertava as pessoas. Em Atos 10:38, olha o nosso irmão Pedro dando testemunho do ministério de Jesus. Atos 10:38, como Deus... Olha Pedro escrevendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Perdão, Pedro escrevendo não, Pedro falando, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então olhem para mim, só um minutinho. Aqui Pedro está pregando e ele está dizendo que o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, com poder. Ele recebeu o poder do Espírito Santo, amém? Quando que Jesus recebeu? Lá onde a gente viu agora há pouco. Ele foi batizado nas águas, saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Amém? Quem está comigo na mensagem? Quem está entendendo?
Amém? Aí ele vai continuar dizendo, ó, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, o qual andou fazendo bem, curando os oprimidos do... Então olha para mim, Jesus curava os oprimidos do diabo pelo poder do Espírito. Mateus 12, 28, não precisa abrir não, só estou citando, ó, essas coisinhas que eu vou falando, esse monte de versículo que eu vou falando, é bom você pegar um papel e anotar. Os obreiros todos eles anotam, depois você pode pedir que eles dão para você, se você não veio preparado. Olha Jesus falando, Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Aqui Jesus está dizendo que ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, pelo poder do Espírito. Então, Jesus precisou receber o Espírito Santo para curar os oprimidos do diabo, para expulsar os demônios. Se ele precisou, eu preciso, você precisa. Todo crente, irmão, que não recebeu o batismo no Espírito Santo, ele é como um soldado que está indo para a batalha sem a arma. Em algum momento ele vai precisar, amém? Eu não estou dizendo que ele não é um soldado. Eu não estou dizendo que ele não é, vamos dizer, que ele não é de Deus. Mas no batismo do Espírito Santo você recebe ferramentas na batalha, amém? E nós precisamos. Semana passada eu estava pregando para você sobre a armadura de Deus. A Bíblia fala que nós recebemos essa armadura orando no Espírito, mas eu vou mostrar isso para você no outro culto, não é para esse culto agora. Bom, tudo bem, vamos voltar no começo da nossa mensagem. O Senhor Jesus foi até o Jordão, foi batizado, todos nós precisamos ser, amém? Recebeu o Espírito Santo, todos nós precisamos receber, diga glória a Deus. E aí, olha para mim, Jesus sai da água do batismo, recebe o Espírito Santo, diga amém. E aí ele sai dali para uma vida cor-de-rosa. Jesus saiu do Jordão e ele foi para o jardim do Éden, diga glória a Deus. Amém? Ele foi, irmão? Para onde Jesus foi? Mateus capítulo 4, versículo 1. Amém? Acabou o capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Então, vocês estão com a Bíblia aberta, pode ler, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo... É isso que alguns irmãos não entendem, tá? E é bom você prestar atenção agora. Tem gente que fala comigo, você pode perguntar para os pastores que estão aqui, que todos eles vão falar a mesma coisa. Tem crente que chega na gente e fala, pastor, eu não estou entendendo. Eu vim para a igreja, fui batizado e aí parece que começou a guerra em casa. É exatamente isso. Parece que a coisa piorou. A coisa não piorou. O que acontece é o seguinte, até o momento, irmão, até o momento em que você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo, antes disso, você não tinha nenhuma condição de lutar com o inimigo espiritualmente, você não tinha condição de enfrentá-lo. Amém? Ele dominava você, dominava a mim, todos nós estávamos debaixo do poder dele. Amém? E assim, irmãos, ele nos oprimia. Amém? Colocava os problemas dele, colocava a maldade dele na nossa vida. E a gente estava naquela vida sofrida, e a gente já estava tão habituado com aquilo, com os problemas que nós já tínhamos, que a gente mal percebia a influência dos demônios, o quanto eles nos maltratavam, o quanto eles nos faziam sofrer. Só que agora você entrou na guerra, você tornou-se um soldado. Amém? Você foi alistado para o exército, tornou-se um filho de Deus e recebeu o poder do Espírito Santo. Aqueles demônios que antes dominavam você, eles eram seus senhores. Agora o seu senhor é Jesus. Agora eles se tornaram seus inimigos, seus adversários. Antes você não era inimigo do diabo, antes você era um escravo dele, escravo do pecado e escravo de Satanás. Agora você é um soldado de Cristo. Aqueles demônios, eles sabem, irmãos, que eles perderam território, que eles vão perder a batalha. Agora, qual é a última, vamos dizer assim, a última tentativa deles de tentar ter algum domínio sobre a sua vida? Agora eles vão se revelar.
A gente aqui na Bíblia fala que o demônio manifestou. O que significa manifestar? Manifestar é aparecer, amém? Não é só demônio que manifesta, irmão. Tudo que aparece, manifestou, amém? Ó, pastor estava ali escondido ali no escritório, ele veio, ele apareceu, o pastor manifestou. Ah, manifestou demônio? Não, ele estava escondido e ele apareceu. Quem está entendendo, diga amém. Na verdade, a gente até fala errado, a gente fala, fulano manifestou demônio. Não, não é que fulano manifestou demônio. Os demônios se manifestaram no fulano, eles estavam escondidos e eles apareceram. Amém, irmão? Agora que você é um soldado, você vai entrar na batalha, irmão, na guerra. E glória a Deus que você vai entrar. Porque olha para mim, se você não está enfrentando os demônios, significa que você está do lado deles. Amém? Ou você luta contra eles, ou significa que você é escravizado por eles. É melhor enfrentá-los, diga a glória a Deus. Jesus saiu das águas do batismo e já foi direto para o deserto para enfrentar o diabo. Pastor, parece que eu me batizei, começou um deserto na minha vida. Começa mesmo, muitas vezes começa. Começam batalhas em casa, o diabo começa a usar pessoas na família para falar, para criticar você que você tá na igreja. Amém, irmão? Tudo isso são os demônios se manifestando, aparecendo, se revelando. Amém? Eles estavam escondidos, mas agora eles sabem que se eles continuarem escondidos, daqui a pouco eles vão ter que ir embora. Para ele não ir embora quietinho, ele vai querer ir embora fazendo bagunça, gritando. Amém? Aí é aquilo que você já viu. Às vezes na igreja a gente ora pela pessoa, o demônio manifesta e começa a gritar, e ele fala que ele é o fortão, que ele não vai sair. É sempre a mesma coisa. Mas não é só assim que os demônios se manifestam, irmão. Quando começa uma briga lá na tua casa, é uma manifestação demoníaca. O demônio que está escravizando aquela pessoa, às vezes ela não está endemoniada, mas ela já está oprimida, influenciada pelo demônio. Então ela começa a ser usada pelo diabo para falar besteira, para criticar você. Ah, lá vai o crente para a igreja de novo. Vai, irmão, Pai do Senhor. A gente escuta essas coisas, sim ou não? Vai lá na igreja dar dinheiro para o pastor. Quem já ouviu isso? Você já ouviu, irmão? Meu Deus, se eu ganhasse todo esse dinheiro que o povo fala que eu ganho, irmão. Ei, vai lá para a igreja dar dinheiro para o pastor. Vocês não escutam isso? Já aproveita, já leva a cama, já fica na igreja. Você só fica na igreja, vai, já muda para a igreja. Quem já escutou isso aqui? Deixa eu ver. É, irmão. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu também escutei. Quando foi minha vez, eu também passei por isso. Irmão, todo crente, em algum momento, terá que ir para o deserto para enfrentar o diabo. Amém, irmão? Se você está nesse momento, não fica triste, não. Ai, pastor, por que o diabo me trouxe para esse lugar? Quem disse que foi o diabo? A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus. Você é nascido de Deus? Nascido de novo? A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que te leva para os lugares, irmão. Não é mais o diabo que manda você para um lugar ou para o outro. Agora quem conduz você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode sim, ele faz. Ele nos leva para lugares onde tem demônios. Mas para quê, pastor? Para nós fazermos a obra de Deus. Para nós expulsarmos os demônios. Para nós enfrentarmos os espíritos malignos. Diga a glória a Deus. Eu falei já, acho que eu já devo ter contado para você, há uns anos atrás, uns 15 anos mais ou menos, quando eu era pastor lá no Bosque, eu estava fazendo um programa de rádio aqui estava fazendo um programa aqui atendendo o pessoal de madrugada. Eu sei que mais ou menos uns 15 anos eu lembro que eu já estava casado. E eu lembro que ligou uma irmã e ela disse: ai, pastor, ora por mim. Eu falei: o que foi, irmã? O que a senhora precisa? Pastor, aonde eu trabalho ninguém é crente, ninguém é de Deus. Ora, pastor, para Deus me tirar daqui, me colocar num lugar onde só tem a gente de Deus. Eu falei: irmã, se a senhora trabalhar num lugar onde só tem gente de Deus, a senhora vai chover no molhado. A senhora vai pregar, a senhora vai falar da palavra, mas todo mundo ali já é convertido. Eu vou orar para a senhora ficar onde a senhora está e salvar esse povo. Amém, irmão? Se você está, pastor, aonde eu estou, todo mundo fala besteira, palavrão, ouve música feia. Pastor, o povo chega de manhã e já começa a botar a música do MC Satanás para tocar, pastor. Termina a música do Satanás, começa a música da MC Pombagira, pastor. Misericórdia. O que eu estou fazendo lá?
que você está fazendo lá? Você está sendo luz para aquele povo. A Bíblia diz que Jesus falou que nós somos o sal da terra, irmãos. Vocês já leram isso? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14. Ele fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí o versículo de número 16, ele fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmão, você chegou num lugar onde só tem demônio, só tem gente endemoniada, perturbada, você vai ser luz para aquele povo. Diga glória a Deus. Você sabe que uma vez eu estava em Campos do Jordão, fui pastor lá de Campos, já contei isso aqui várias vezes, e teve um dia que uma pessoa me pediu para fazer uma oração numa casa. Pastor, lá todo mundo é perturbado, não sei o que. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, irmão, era uma família. Devia ter umas 5, 6 pessoas, não lembro exato agora. Amém? Estava eu e o meu obreiro. Eu comecei a pregar, irmão, para a família, uma situação de miséria, um clima pesado, uma coisa feia. Você não faz ideia do que era aquilo. Dei uma palavra para eles. Aí eu falei assim, vamos orar. Eu falei para o obreiro, eu senti que ia acontecer alguma coisa. Eu falei para o obreiro, fica atento. Amém? Quando eu comecei a orar, irmão, todos manifestaram, a família inteira, todos manifestaram demônio. Todos. Tinha uma mocinha, irmão, ela não pesava 50 quilos, ela era baixinha, magrinha, irmão. Ela me juntou pelo paletó, tinha um guarda-roupa atrás de mim, assim, ela quis me bater no paletó, eu falei, tira a mão de mim. Não vou tirar. Eu falei, não vai, então vai queimar. Ah, tá queimando. Coisa séria, pessoal. Todos estavam endemoniados, todos. Pai, mãe, filho, todo mundo com demônio. O obreiro olhou para mim assustado, eu falei, vamos na fé. Expulsamos de um, de outro, libertamos todos eles. Todos foram para a igreja. Todos. Amém? Eu voltei várias vezes naquela casa. A casa dos endemoniados virou a casa dos ungidos. Todo mundo ali começou a evangelizar a família, ganhar alma para Jesus, amém? Amém, pessoal? E o obreiro depois ficava me aloprando. Pastor, a menininha lá empurrou o senhor. Eu falei, fica quieta, pai. Te põe de banco. Amém? Toda vez, irmão. Eu quando eu fui pastor de Campos do Jordão, eu era molecão. Eu fui para lá com 19 anos, 20 anos, imagina. Amém, pessoal? Então, você olha e você fala, peraí, pastor, mas o senhor foi pastor lá 20... eu tô com 21, assim, você já entendeu. Mas voltando aqui para a mensagem, irmão. Todo mundo era endemoniado, todo mundo se tornou servo de Deus. Se Deus colocar você num lugar, irmão, aonde todo mundo é usado pelo diabo, vai na fé, porque logo todo mundo vai se converter. Você crê nessa palavra? Quem crê, diga glória a Deus. Lembrei disso aqui agora, me deu uma alegria, Jesus. Aquela família ficou tão bonita. Mas aí voltando ao que eu estava falando para você aqui. O versículo de número, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmãos, o jejum é importante, tá? Não tenho muito tempo aqui, que eu ainda quero falar um outro assunto, mas você, crente, que não jejua, não tem o hábito de jejuar e nunca jejuou, comece a se exercitar no jejum a partir de hoje. Bom, pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui, só tem uma que eu queria explicar. Daí as outras lições ficam para outro culto, senão não vai dar tempo. O 3. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Irmãos, olhem para mim, são muitas lições aqui. Mas o que eu queria falar com você é uma coisa, Quando o diabo afrontou Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, Jesus poderia ter falado qualquer coisa para ele. Jesus poderia ter dito, o quê? Você quer saber se eu sou filho de Deus? Ele poderia ter mandado que o céu se abrisse, que descessem anjos. Eu creio que aconteceria. Ele poderia ter pegado a pedra e poderia ter transformado. Depois, vocês vão lembrar que depois Jesus multiplicou pão e peixe, sim ou não? Poder para transformar a pedra em pão Jesus tinha. A questão é, a resposta do Senhor para o inimigo foi a palavra.
Jesus disse, está escrito. Nós estamos chegando agora, pessoal, dia 31, inclusive dia 31 vai ter vigília, viu? Mas voltando aqui que eu estava falando com você, dia 31, nós vamos celebrar 508 anos da Reforma Protestante. Uma das coisas que hoje nós entendemos que é o lema um dos lemas, né, que a gente fala da Reforma Protestante é a sola Escritura, somente a Escritura. Nós somos o povo da Bíblia. Tudo que nós fazemos, nós procuramos um amparo na Escritura, na Palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E por que é que nós somos assim, irmão? Porque Jesus era assim. A resposta de Jesus para as pessoas sempre era a resposta da palavra, diga amém. E no dia que o diabo afrontou Jesus, que ele poderia ter falado qualquer coisa, que ele poderia ter dito, suma diabo, porque eu sou o filho de Deus, ele disse, está escrito. Como é que nós vencemos o diabo? Vencemos Satanás, tendo uma vida, um pensamento, nossas palavras, sempre, olha para o pastor, sempre baseados, amparados na palavra de Deus, diga amém. E a última lição que eu queria te dar hoje, é que toda a palavra de Deus é uma palavra de libertação e de cura, amém? Eu vou pular um pouquinho para frente, eu queria falar tudo, mas não vai dar tempo, aí eu pulo um pouquinho, capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Gente, olha que coisa incrível. Jesus agora vai expulsar o diabo, ele vai mandar o diabo embora. Ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito. Olhem para mim. Jesus vai citar uma palavra para expulsar o diabo. Qual a palavra que Jesus usa? Ele usa, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão, se eu chegasse aqui hoje, eu abrisse a Bíblia e eu falasse, irmão, leia comigo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que você ia pensar? O pastor Alex vai pregar sobre adoração. Ele leu um versículo que fala de adoração. Ele vai pregar sobre servir a Deus, porque o versículo fala só a Ele servir. Só que Jesus usou uma palavra que fala de adoração para expulsar o diabo. Toda a palavra de Deus, todo o versículo da Bíblia, todos eles, irmão, servem para expulsar os demônios. Toda a palavra de Deus é uma palavra de salvação. Em todo versículo da Bíblia tem cura. Em todo versículo da Bíblia tem perdão de pecados. Em todo versículo da Bíblia tem autoridade para expulsar os demônios. Quem está entendendo, diga amém. Então pode ser que um dia você esteja numa batalha contra o inimigo e você fale, Deus, me dá uma palavra. E aquela palavra que você vai receber, ela parece que não tem nada a ver, mas é nela que vai estar a força para você vencer o seu adversário. Amém? Eu falo mais sobre isso depois, pessoal, que hoje eu já estourei o horário. Eu queria que vocês se levantassem agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Cadê aquele glória a Deus da igreja? Cadê aquele glória a Deus da igreja? Isso, mais alto, igreja, mais forte, glorifica, bem alto, seja cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Irmão, você está cheio do poder de Deus agora.
Você está cheio do poder do Espírito Santo. Quem crê, diga glória a Deus. Então agora entra na batalha, meu irmão. Você já tem as armas, você já tem o poder. Entra na guerra agora. Comece a levantar a sua voz e a dizer a todo mal, diga: na minha vida não vai continuar. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor, todo mal, agora saia. Vai saindo toda perturbação, vai saindo toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra. Vai saindo toda enfermidade, todo mal que está na família. Agora saia, saia no nome de Jesus. É agora, irmão, é agora, irmão. Agora não é mais hora de ficar com o olho aberto, é hora de levantar a voz e dizer: na minha vida não, diabo. Pegue a tua doença, pegue o teu mal e sai, sai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero o fogo do Senhor queimando agora, no meio da igreja, aonde houver no nosso meio alguém que está sendo oprimido por um mal. Esse mal vai se revelar e vai sair agora. Eu dou a ordem aos demônios, aonde eles estiverem escondidos, estremeçam, estremeçam e saiam, saiam. Feche os olhos em nome de Jesus. Feche os olhos em nome de Jesus. Estremeça, espírito imundo, espírito maligno, que foi mandado por obra de feitiçaria, que recebeu uma maldição e então entrou nessa pessoa. Foi a praga que foi rogada pela própria mãe, pelo próprio pai, pelo ex-marido, a ex-esposa. Alguém olhou para essa pessoa e disse: nunca vai ser feliz na vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal estremeça e vai embora. Saiam os espíritos malignos, saiam as obras do diabo, saiam os demônios, saia toda enfermidade, toda doença, todo mal. A doença que o médico diz que não tem cura, a doença que o médico examina e não descobre o que é, sai agora, agora, agora. Todo mal, e a igreja vai mandando embora. A igreja vai dizendo: sai da minha vida, sai do meu corpo. Isso, manda sair, diga: sai da minha família, sai do meu filho, da minha filha, sai do pai, da mãe. Todo mal, agora saia, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda obra do diabo vai embora, saia em nome de Jesus, para a glória de Deus. Levanta as mãos bem alto agora, irmão. Eu declaro que os enfermos estão curados no nosso meio, os oprimidos são livres. Receba a libertação aí, homem de Deus. Seja livre do vício, seja livre do domínio que o pecado tem sobre a sua vida. E você pode agradecer a Deus agora. Começa a dar glória a Deus, ou dizer obrigado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquela voz de adoração, de louvor? Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Todos que oraram comigo neste dia recebem a bênção. Eu creio. Diga: eu creio, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que creem digam: glória a Deus. Digam amém. E vamos aplaudir bem forte o nosso Salvador. A Jesus, nosso Rei, toda a honra e toda a glória para sempre. E a igreja diga glória a Deus. Irmão, irmã, e nós estamos muito abençoados aqui, amém? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, pessoal, eu não tenho muito tempo, senão o culto estende muito.
Mas eu só queria que levantasse a mão e falasse assim: pastor, eu estou muito bem depois da oração, deixa eu ver. E quem saiu a dor depois que nós oramos, saiu o mal, faz assim, ó, para Deus ser glorificado. Ó, tem várias pessoas, faz assim, ó, olha lá que bonito, ó. O povo curado, saiu a dor. Não é, olha para mim, não era dor não, mas você sentia que tinha uma perturbação. Pastor, era uma coisa muito ruim que estava oprimindo a minha mente e agora eu estou livre. Faz assim, deixa eu ver. Ó, são vários. A Jesus seja o louvor. Amém? Aplauda bem forte ao nosso Deus. Você que está aí na sua casa, participando desse culto, que você seja abençoado também. A mesma unção de Deus que estava aqui está sobre a sua vida e você recebe a bênção em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tá bom?